Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula desse módulo de pediatria. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar dessa mesa, especialmente com amigas tão queridas aí da Infecto Pediatria. Então, neste módulo de terapia antimicrobiana, nós teremos a primeira aula com a professora doutora Maria Fernanda Badue Pereira, que é médica assistente da Unidade de Infectologia do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutora Fernanda, por favor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, então, a essa sessão. Muito obrigada, eu agradeço ao Fórum da Sepsi pelo convite, pela participação. Então, sim, eu prescrevo antibiótico para todos na primeira hora. Falando um pouco sobre a incidência da sepsi em pediatria, em crianças e RN, então, esta revisão sistemática traz dados de sepsi grave e sepsi na faixa etária dos recém-nascidos, sepsi neonatal. Ela foi publicada, então, em 2018 e é uma revisão sistemática desde 1979 a 2016, com estudos em todo esse período, e a incidência, então, de sepsi em pediatria ficou em 48 para cada 100 mil crianças, né? Sepsi grave 22 e sepsi neonatal, então, em 2.202 para cada 100 mil nascidos vivos. E a mortalidade, ela se concentra especialmente aqui, na sepsi grave e na sepsi neonatal, onde é muito semelhante, chegando a 19%, 20%. O principal foco da sepsi na pediatria é o respiratório, variando aí de 41% a 61%. Na sepsi neonatal, seguido de meningite e bacteremia. A taxa de comorbidades, então, nesse estudo, variou de 7% a 50%, sendo que na criança a principal comorbidade foi cardiopatias congênita, especialmente valvulopatia, com aumento de risco para endocardite, além dos imunodeprimidos e crianças desnutridas. Na faixa etária, então, dos recém-nascidos, né, na sepsi neonatal, o principal antecedente, o principal fator de risco, comorbidade, doença pré-existente, é a prematuridade, alterações neuromusculares, né, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares e respiratórias. Então, pela gravidade, né, na sepsi grave, na sepsi neonatal, e especialmente, então, nos casos com choque séptico, sim, nós prescrevemos antibiótico-terapia na primeira hora. E essa é a recomendação do Survive Sepsi, do guideline, com forte recomendação, então, nas crianças com choque séptico, eu devo sim prescrever antibiótico dentro da primeira hora do reconhecimento do choque séptico, o mais rápido possível. E há, então, forte recomendação, mas qualidade muito baixa de evidências. Isto por quê? Porque é uma dificuldade nas publicações em definir os desfechos dentro dessa primeira hora da prescrição. Então, o que nós temos aqui? Então, esse primeiro artigo, né, do Weiss, que então ele faz a análise de 130 crianças com sepsi, incluindo 103, ou seja, 79% das crianças com choque séptico. Ele encontrou uma taxa de mortalidade de 12%, sendo que dessas 130 crianças, 41% eram previamente ígidas. E o odds ratio não ajustado para mortalidade
naqueles que receberam antimicrobianos nos primeiros 60 minutos do reconhecimento da sepse, ele foi de 0,6%. Então, apesar aí de um índice de um intervalo de confiança aí que chega a 2,86. Um outro trabalho mostrando aí 1.179 crianças, sendo 109% com choque séptico, também mostra aí uma taxa de mortalidade perto de 12%, 40 sendo que na primeira hora, então, o que é o pacote da sepse, né? Então, eram as crianças, os pacientes que receberam antibióticos, tiveram hemoculturas coletadas e receberam fluidoterapia dentro da primeira hora do reconhecimento da sepse. E aí, sim, eles encontram uma diminuição importante na mortalidade, um odds rate de 0,59%, mas aí com um intervalo de confiança bem curtinho, de 0,38 a 0,93, e um P de 0,02. Neste trabalho, a prescrição de antimicrobiano isoladamente na primeira hora não foi associada a redução significativa de mortalidade, mas sim um odds rate de 0,78, um intervalo de confiança aqui de 0,55 a 1,12, então já não há uma evidência matemática, né, nesses dois trabalhos. Então, o Survive Sepsis, ele ajusta o odds ratio desses dois estudos, né, para a prescrição de antimicrobiano na primeira hora. E aí, sim, houve uma possível redução na mortalidade, com odds ratio de 0,7% e um intervalo de confiança aí de 0,55 até 1. Avaliando os desfechos secundários, então, além da redução da mortalidade, que é o desfecho principal quando a gente prescreve o antibiótico na primeira hora, é o que a gente quer reduzir, avaliando, então, o tempo de internação e disfunção orgânica e redução de acometimento de outros órgãos e sistemas, então, outros trabalhos também mostram redução, né, no tempo de internação e redução de outros órgãos e sistemas acometidos. Ou seja, apesar de baixo nível de evidência científica, pela dificuldade nos trabalhos científicos, há forte recomendação na prescrição de antibiótico na primeira hora nas crianças com choque séptico. Isso por quê? Há um fundamento biológico, ou seja, você está tendo uma ação, uma prescrição de um antimicrobiano para um agente biológico, né, uma bactéria, que é a principal causa, então, dos quadros de choque séptico em pediatria, melhores resultados na sepse pediátrica, e é uma meta tangível, ela é uma meta possível de ser realizada, né, de ser prescrita, tanto pelo médico e com poucos eventos adversos para o paciente. O que fazer antes do antibiótico, antes da prescrição do antibiótico na primeira hora? Então, é fundamental o reconhecimento dos sinais de choque séptico. Ou seja, a recomendação da prescrição do antibiótico na primeira hora, ela depende do reconhecimento dos sinais de choque séptico, que depende da história e do exame físico. A definição de choque séptico, então, é a definição de sepse, mais uma disfunção cardiovascular, ou seja, é um reconhecimento essencialmente clínico, novamente. E é fundamental o reconhecimento para a prescrição do antibiótico, então, na primeira hora do diagnóstico. Além do antibiótico na primeira hora, né, como nós já vimos naquele trabalho que foi publicado no JAMA, que acompanhou mais de 1.000 crianças com sepse, sendo quase 70% com choque séptico, o pacote completo, né, a fluidoterapia, a obtenção de culturas antes de prescrever o antibiótico, mas nunca retardar a prescrição do antibiótico por esse procedimento, né, da obtenção de culturas, a prescrição, então, de pelo menos um antibiótico que atinja os patógenos mais prováveis e que tenha uma boa penetração tecidual. E qual antibiótico prescrever? Então, para isso, eu devo considerar os fatores do paciente. Então, as doenças pré-existentes, esse paciente é um paciente oncológico, é um paciente que tem uma cardiopatia, especialmente valvulopatia, que tem maior risco para endocardite.
A idade do paciente, então, é uma sepse neonatal ou não, é um paciente mais velho. A presença de dispositivos que favorece infecções, então, choque séptico por gram-positivos. É uma infecção hospitalar ou é uma infecção da comunidade? É uma infecção da comunidade, mas o paciente tem fator de risco para infecção hospitalar, devido às doenças pré-existentes e frequência em hospital, mais de 6 vezes no ano. Esse paciente é imunodeprimido, então os pacientes imunodeprimidos têm maior risco, né, para sepse e maior taxa de mortalidade nos quadros de choque séptico, especialmente os imunodeprimidos oncológicos, onde além do grau de imunodepressão, há quebra de barreira natural pela mucosite. Considerar também a colonização prévia daquele paciente por germes multiresistentes, na hora de prescrever o antibiótico nesse momento, na primeira hora. Qual o antibiótico na primeira hora? Então, esse trabalho, né, do Euclides, que é um trabalho europeu, entre 2012 a 2015, então ele vai avaliar a sepse pediátrica na comunidade, né, infecções pediátricas graves e sepse. Então, de 1.229 casos, ele encontrou micro-organismos em 47,8%, sendo o principal micro-organismo o meningococo, seguido dos estafiloáureos, do Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, e o Streptococcus pyogenes. Então, há de se considerar a cobertura para estes agentes nas infecções da comunidade. Aqui, devo dar cobertura para MRSA, Staphylococcus aureus, da comunidade meticilino resistente ou não? Então, depende da taxa de resistência de MRSAs na comunidade. Na nossa comunidade, no Brasil, para crianças que são essencialmente da comunidade, o dado ainda é que para as taxas de resistência nos trabalhos, são poucos trabalhos publicados no Brasil, eles chegam perto, atingindo 10%. Então, nos casos de choque séptico, eu devo dar cobertura para MRSA, sim. Além, né, de cobertura para meningococo, pneumococo e streptopiogenes. Agora, esse outro trabalho, então, ele mostra dados de 130 crianças, né, como nós já falamos lá nos primeiros slides, incluindo 79% com choque séptico, mas dessas crianças, há crianças da comunidade e crianças do ambiente hospitalar. Patógeno foi identificado, a taxa de identificação de patógenos aqui foi alta, de 72%, sendo que 62% dos agentes isolados foram bactérias. Das bactérias, a mais comum foram os gram-positivos e o Staphylococcus aureus aqui o mais frequente, seguidos de gram-negativos. Vírus foi identificado em 40% dos casos e fungo em 5% dos casos. 78% dos casos desse trabalho, eles tiveram terapia empírica antimicrobiana apropriada para o agente isolado. Então, a importância de se prescrever o antibiótico na primeira hora e de você considerar os fatores de risco do seu paciente, se a infecção é do hospital ou da comunidade, para que, sim, a sua terapia empírica na primeira hora, além de que seja prescrito dentro da primeira hora, seja uma terapia para aquele paciente. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela audiência, mais uma vez, obrigada pelo convite. Em resistência. Isso vale como uma contínua e a gente deve perseguir sempre essa meta da antibiótico terapia na primeira 1 hora, ou isso só faz diferença até as 3 horas? Talvez num serviço onde eu consiga oferecer qualidade para o meu paciente, mas que eu tenha um tempo de administração, ao invés de menor que 60 minutos, 65, 70, mas que para isso, para que eu consiga atingir essa meta, eu precise
implementar medidas de educação mais intensa, de outros reconhecimentos. Vale a pena esse meu esforço de melhorar essa meta ou isso não vai impactar no meu desfecho clínico? As coortes que indicam a necessidade do antimicrobiano em menos de 1 hora tinham um predomínio importante de choque séptico. E, por outro lado, quais seriam os malefícios do uso inadvertido do antimicrobiano, além do necessário, né? A gente precisa pensar na resistência antimicrobiana, nas toxicidades, nas alergias, na mudança do microbioma. A gente não estaria sempre fazendo bem para o nosso paciente em utilizar antimicrobiano fora daquelas situações onde vai fazer diferença para o desfecho. E, por último, eu gostaria de destacar que a gente precisa conhecer qual é a prevalência da etiologia bacteriana entre as sepses no serviço que a gente trabalha. A doutora Fernanda apresentou anteriormente um estudo onde a gente tinha cerca de 40% de vírus, e é muito importante diferenciar o que acontece na sua comunidade. Aqui mesmo, por exemplo, em São Paulo, a gente pode pegar 2 hospitais lado a lado, com condições sanitárias da população completamente diferentes, e que talvez a prevalência de etiologia bacteriana seja muito diferente entre essas 2 populações, e eu vou precisar atuar nelas de forma diferente. Será que a gente pode, então, importar sempre a literatura estrangeira, ou o ideal seria ter uma estatística mais próxima possível da comunidade que a gente atende em cada serviço? Com isso, eu entendo que a melhor forma seja sempre fazer o equilíbrio. Então, estar atento aos sinais de reconhecimento precoce, principalmente do choque séptico, e nessas situações realmente obter um acesso venoso, coletar hemocultura, iniciar antibiótico terapia empírica adequada, de amplo espectro, sempre o mais direcionado possível para a epidemiologia local do seu serviço. E naqueles onde eu tenho só uma suspeita de sepsia, um quadro clínico menos definitivo, menos claro de um choque séptico, talvez eu possa ter uma avaliação diagnóstica melhor, tratar as causas e entrar com antimicrobiano assim que eu tiver um diagnóstico mais assertivo. Muito obrigada. Em pediatria. Eu vou começar fazendo um comentário que os critérios de diagnóstico para sepse, né, são, sem dúvida, vocês mostraram aí o impacto da importância do diagnóstico precoce, e nos hospitais acadêmicos, né, como a Luciana mostrou, aí a gente reforça muito essa questão da importância do diagnóstico precoce e do impacto que isso pode ter lá na mortalidade. Mas ainda assim, os critérios diagnósticos são critérios de alta sensibilidade, né? Aquela questão, será que isso é mesmo uma infecção bacteriana? E aí, muitos hospitais, grande parte hoje tem os protocolos sepse, então, né, vem toda essa questão de um sobrediagnóstico, eventualmente, né, como a Fernanda mostrou, alguns casos onde, na verdade, eram quadros virais, a criança não está bem, certo? Que talvez não evolua com choque quando chega, por exemplo, uma meningococcemia, porque acho que aí é evidente, a gente tem, né, um meio aqui, um buraco negro no meio, uma meningococcemia que é evidente, cheia de confusão hemorrágica, e aqueles quadros mais leves. Então, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, se é possível, a Luciana falou em diagnóstico assertivo, se é possível, se vocês acham que é possível, logo de cara, fazer um diagnóstico assertivo, e se vocês teriam na cabeça um fluxograma nesse leque de apresentações clínicas que a gente tem de uma criança, vamos considerar uma criança da comunidade com sepse, certo? Nesse leque que a gente tem, vocês acham que tem uma indicação absoluta que vocês bolariam um fluxograma? Nesse caso, tem que ser antibiótico na primeira hora. Lu, quer falar primeiro? À vontade, Fê. Então, vamos lá. No caso de disfunção cardiovascular, então a criança que chega com sinais de sepse e hipotensa, com sinais de disfunção cardiovascular mesmo, ou muito hipertensa, naquele momento, essa criança precisa estar indicado antibiótico na primeira hora.
apesar de que a evidência, a qualidade da evidência seja baixa, eu acho que se tiver que montar um fluxograma, é isso, é disfunção cardiovascular. E apesar que algumas infecções virais também causam isso, vide síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? Mas naquele momento, no pronto-socorro, inclusive dentro das 3 primeiras horas, mesmo que você atrase, que é muito bem apresentado também pela Lu, a curva, né? Que não é que depois de com 61 minutos não serve mais, né? E o antibiótico. Então, a gente vai prescreve o mais rápido possível, sim, nessas situações. Então, disfunção cardiovascular, eu acho que é um fator associado à sepse que está indicado prescrição de antibiótico na primeira hora, sim. Apesar de haver situações em que o diagnóstico pode ser viral, mas isso é no decorrer daí da condução clínica do paciente. E acho que um dado importante aí é a obtenção de culturas, que é o que faz, o que vai confirmar diagnóstico, é o que vai dar dados para que a gente, no acompanhamento do paciente, possa descalonar a terapia empírica inicial, apropriar a prescrição antimicrobiana. Perfeito, Fernanda, obrigada. Lu? Então, eu concordo com a Fernanda, eu acho que tem um fluxograma claro de que aquele paciente com alta gravidade, que ninguém tem dúvida de que é sepse, esse precisa mesmo receber antibiótico na primeira hora. Eu tenho a impressão de que depende um pouco da maturidade da implantação do protocolo de sepse, né? Então, talvez a gente saia de um cenário onde o grande objetivo seja que todo mundo reconheça a sepse, e quando isso está bem consolidado, a gente talvez possa passar por uma outra etapa de refinamento desse protocolo e dali para frente poder escolher quem realmente é um choque séptico, que com certeza eu preciso começar antibiótico na primeira hora, e quem são aqueles pacientes onde eu tenho condição de fazer uma avaliação secundária, entender um pouco melhor o que está acontecendo, talvez coletar um exame laboratorial, tomar uma primeira medida terapêutica. A gente vê pacientes, por exemplo, com crise asmática, fazendo alguns sinais semelhantes à sepse na entrada, que acabam respondendo ao tratamento inicial, que poderiam aguardar. Então, a minha impressão é, quanto menos frequente naquela população vai sendo a sepse bacteriana, então seja com a vacinação, ou seja com outros cuidados, eu vou conseguindo refinar um pouco mais o meu cuidado com o paciente. Em vez de dar antibiótico para todo mundo, eu posso começar a escolher aqueles que são mais graves e que eu poderia esperar. E acho que está tudo bem também a gente aguardar aquela população específica ter uma maturidade de fazer o diagnóstico assertivo ou não, porque eu acho que todo mundo concorda é que no choque séptico eu não posso deixar de dar antimicrobiano. Então, se eu ainda tenho dúvida da possibilidade de diferenciação, é melhor que eu dê mesmo antibiótico para todo mundo. A partir do momento que eu consigo diferenciar, eu posso começar a escolher. Perfeito, muito obrigada. Parabéns pelas excelentes apresentações. Eu queria fazer uma pergunta. A gente tem muita medo dos pacientes que já estão internados, aquele paciente que não é aquele que chega no pronto-socorro, mas aquele que está na enfermaria e acaba fazendo uma sepse. Vocês têm algum protocolo de treinamento da equipe de cuidados do paciente, da enfermagem? Quem que reconhece esses sinais quando o paciente já está internado? Como que vocês lidam com isso na enfermaria? Realmente, o paciente internado, muitas vezes, é aquele paciente que a gente observa mais, né? Justamente por ele estar internado e ter a possibilidade de observação frente a situações clínicas. Então, o paciente teve uma febre durante o dia, como ele está internado, eu posso não prescrever antibiótico naquele momento, coletar uma hemocultura e observar esse paciente, né? O treinamento específico das equipes, o reconhecimento inicial é de sinais vitais e é feito pela equipe da enfermagem mesmo, né, Fabi? Nos hospitais, aqui no nosso hospital Itacil, o hospital
que é um hospital que atende crianças oncológicas, que são os imunodeprimidos de maior risco para sepse, e o reconhecimento é o reconhecimento inicial, né? É o reconhecimento da enfermagem, e o trabalho do VAIS, ele inclusive cita isso, né? O tempo de reconhecimento. Então, no paciente internado, ele diferencia isso. O tempo de reconhecimento no paciente internado e no aquele paciente que chega no serviço de emergência, né? E que a prescrição, a partir do momento que você reconhece que aquele paciente está em choque séptico, a prescrição deve daí ser, e o manejo deve ser o mesmo do paciente no serviço de emergência, né? E a atenção aos imunodeprimidos e aos pacientes oncológicos que têm maior risco para sepse mesmo. Perfeito. Obrigada. Então, aqui no Menino Jesus, a enfermagem aplica uma escala de piora clínica, que é o BPILS, e tem um protocolo de acionamento da equipe médica para paciente internado. E isso ajuda bastante no reconhecimento, principalmente a gente tem alguns setores que não tem médico o tempo todo, isso ajuda bastante. E todo o treinamento que foi feito para a equipe do pronto atendimento, ele foi replicado também para as equipes que cuidam de pacientes internados, isso faz realmente bastante diferença. É isso que eu queria pontuar mesmo, né? A importância do treinamento da equipe, não só do médico, mas de toda a equipe que cuida do paciente, para o reconhecimento precoce. Porque se a gente for ver que a hipotensão é um sinal mais tardio da sepse, então o que eu preciso reconhecer no paciente que já está em antibiótico, que já está internado, aquele momento que ele piora, né? Porque às vezes ele piora e aí não dá tempo, quando vê ele já está ruim. Então, esse momento de piora para entrar com todo o tratamento. Obrigada. Aproveitando aqui, né, temos uma pergunta no chat para a Maria Fernanda. Você mostrou terapia empírica, falou um pouquinho, né, rapidamente dos agentes isolados na sepse pediátrica, em alguns estudos, e você comentou até da importância, né, do Staphylococcus aureus, do CA-MRSA, nesses pacientes, até dando aí um pouquinho de dado da prevalência na comunidade. Então, eu queria que você, por favor, né, a gente sabe que essa é a sua expertise em Staphylococcus aureus, comentasse um pouquinho da resistência do Staphylococcus aureus na comunidade, como você vê essa prevalência hoje no Brasil. E a pergunta da Joelma é sobre a cobertura do MRSA comunitário, com que frequência você cobre e qual seria a opção? Ela coloca aqui, sulfa, clindamicina. Vamos lá. Então, sobre a prevalência, vou responder sobre a prevalência primeiro e depois falar da sulfa e da clindamicina. Sobre a prevalência, então, dos MRSAs na comunidade, esse dado, ele é um dado que é muito variável, né? Um dado epidemiológico e é um dado que se modifica ao longo do tempo. E que, assim como a doutora Luciana falou, é difícil a gente seguir a literatura internacional, porque esse é um dado regional. Como nós vimos aí no início dos anos 2000, muitos países, inclusive países da América Latina, tiveram taxas aí altíssimas de CA e MRSA. Alguns países como o Paraguai tiveram taxas de CA e MRSA superando 50%, né? E nós no Brasil não. Então, é um dado que precisa ser avaliado, considerado a sua epidemiologia, né? Os dados que a gente tem de São Paulo, aí de 2000, são dados coletados aí de 2012 a 2015, 2016, então, são dados da Santa Casa, e tem um outro estudo publicado no Hospital Universitário, no HU, então, a taxa de CA-MRSA nesses serviços, eles se aproximam de 10%. Então, tendo em vista esse dado, no quadro de choque séptico, da criança com choque séptico, com sepse, com comprometimento cardiovascular, há de se considerar a cobertura para MRSA, sim. Sempre considerando o fator de risco daquele paciente. Então, especialmente se ele é um paciente da comunidade com fator de risco para infecção hospitalar, é um paciente com uma dermatite atópica grave, que tem um fator de risco aumentado
para infecção de pele, partes moles, é um paciente que tem algum dispositivo ou prótese. Então, é um paciente que eu tenho que me preocupar ainda mais em dar cobertura para MRSA, mesmo que a infecção dele seja da comunidade. Sim. Em relação à segunda pergunta, sobre a prescrição de sulfa ou clindamicina. Então, a sulfametoxazol, né, mais trimethoprim, e a clindamicina, eles são antibióticos bacteriostáticos. Então, eles não são antibióticos indicados para tratamento de infecções invasivas como sepse. A clindamicina foi muito associada, e ela é indicada nos quadros de choque tóxico pela sua ação na inibição de produção de toxinas, mas aí não para cobertura de ICA-MRSA. Inclusive porque as taxas de resistência à clindamicina, elas vêm aumentando na comunidade, e inclusive no nosso local, é um outro trabalho publicado pela Santa Casa também, a taxa de clindamicina, ela é aí semelhante, a taxa de resistência à clindamicina, semelhante à taxa de resistência à oxacilina. Não é um trabalho só em crianças, né? É um trabalho em crianças e em adultos, é um trabalho de culturas pediátricas em adultos, mas que reflete já isso, né? Esse aumento da taxa de resistência da clindamicina na comunidade. Tá ótimo. Então, que antibiótico de escolha, ou que opções você escolheria, né? Vamos supor que a suspeita até seja grande de CA-MRSA, um choque mesmo, um choque séptico secundário a uma infecção de pele e partes moles, infecção osteoarticular. Na comunidade, que antibiótico você escolheria hoje? Uma associação de vancomicina com uma cefalosporina de terceira geração, né? A gente sabe que a vancomicina ou a tecuplamina são opções. Se eu tenho alguma suspeita de infecção em sistema nervoso central, eu preciso prescrever vanco, né? Lembrar que a tecuplamina não tem cobertura em sistema nervoso central. Como a penetração tecidual da vancomicina não é boa, como o principal foco de sepse em crianças é o pulmão, e a gente sabe que o pulmão, a penetração tecidual da vancomicina também não é boa, é uma associação, né, de vancomicina e uma cefalosporina de terceira geração. Fernanda, aproveitando essa linha aí de estáculo resistente, na verdade, o MRSA, né? O que você poderia falar sobre a ceftarolina, que agora está liberado na pediatria, em relação ao choque séptico pelo MRSA, o uso da vanco versus o uso da ceftarolina? A ceftarolina é uma cefalosporina que a grande vantagem dela é a cobertura para MRSA. Então, quando você tem disponível no seu serviço, você poupa o paciente de uma associação, né, antimicrobiana. O ideal é que você prescreva um único antibiótico que dê cobertura para os patógenos mais prováveis. Então, nesta situação, se eu tenho disponível no serviço a ceftarolina, essa é a grande vantagem deste antimicrobiano mesmo. Aí não seria necessário a associação com o banco. Só lembrando, né, então, porque parece que a prescrição vai ficando mais puxada, né, em relação ao antimicrobiano. A Lu falou tanto, né, Lu, que a gente tem que racionalizar a prescrição do antimicrobiano, e então, não é que é vanco e ceftriaxone para todo mundo, não é isso, né? Então, para os casos de choque séptico, você considera o seu paciente, se ele tem algum fator de risco a mais para infecção para gram-positivo, né? Então, sempre considerar os fatores de risco do paciente, além da sua epidemiologia, do seu local. Tá. Bom, tem uma pergunta aqui no chat, eu acho que pode ser para as duas, né? É do Rafael, ele coloca aqui que não seria mais importante pensar no descalonamento em 48 a 72 horas do antibiótico do que não fazer o uso na primeira hora em todos os pacientes com suspeita. Então, acho que ele está vendo o que é melhor, descalonar versus entrar na primeira hora. Acho.
Eu acho que a grande questão está talvez nesse termômetro de uma apresentação clínica, onde no choque séptico ninguém tem dúvida da obrigatoriedade de entrar precoce, e talvez o espectro de apresentação clínica da sepse com disfunção, com a sepse junto, seja um espectro muito amplo, né? Então, eu tenho pacientes que talvez vão melhorar rapidamente, eventualmente não vão precisar nem de internação, porque na verdade tinham outros diagnósticos que acabam se aparecendo no meio do caminho, o paciente fica bem e acaba até indo embora, e talvez para esse paciente a gente está tentando discutir o uso mais racional de antimicrobiano, e para aquele paciente que acaba internando e que eu tenho dúvida de qual vai ser o desfecho, sem dúvida é mais tranquilo indicar rapidamente o antibiótico e descalonar, mas para isso o resto do pacote é importante, tanto de reconhecimento precoce, tanto de entender qual a epidemiologia que você está trabalhando. A gente comentou antes de começar os pacientes da Fabiane, paciente imunossuprimido, com certeza não é o típico paciente que vale a pena fazer abordagens menos invasivas, é um paciente que merece antibiótico rápido, e tudo bem, daria 48, 72 horas você avalia o quadro. Então, acho que quando eu falo de aguardar para 3 horas, sem dúvida a gente está falando de paciente previamente rígido, com uma apresentação clínica no espectro de menor gravidade, e acho que não é todo mundo que se encaixa nessa abordagem mesmo. E acho que uma coisa não exclui a outra, né? Você reconhecer precocemente, entrar com antibiótico, não quer dizer que você daqui 48 a 72 horas não vai pensar em descalonamento. Acho que as coisas se completam. Sim, principalmente quando vem uma cultura positiva, né? Que é a alegria do infectologista, que dá tranquilidade para todo mundo descalonar, né? Que é a melhor coisa. Então, por isso tão importante, sempre que possível, coletar cultura antes do início da antibiótico terapia, que é o que vai... Porque paciente sem cultura positiva, dificilmente a gente consegue descalonar, porque se depois de 48, 72 horas ele melhorou, vai ficar difícil trocar antimicrobiano sem agente isolado. Eu acho que essa pergunta do Rafael vem aí para a gente finalizar a nossa mesa, né? Estamos chegando ao fim, mas eu acho que é exatamente isso, é a questão do descalonamento, né? Dar lá na primeira, entre a primeira e a terceira hora, às vezes é fácil, todo mundo dá, e como a Fernanda falou, às vezes até num espectro além. E aí, depois de 24, 48 horas, quando o caso está mais claro para quem viu, certo? É muito importante, né? O impacto em tudo, na resistência bacteriana, é muito importante que a gente aí, com segurança, possa descalonar. Puxando aí para o lado do infectologista, né? Tem vários trabalhos que mostram que quando o infectologista vai à UTI, por exemplo, é mais fácil descalonar. Então, estamos sempre à disposição para isso. Eu queria aqui deixar novamente meus agradecimentos à Fernanda e à Luciana, um agradecimento especial à Fabi, aí sempre uma parceira, foi um prazer, e muito obrigada a todos que nos assistiram. Deixo meu até logo aqui, um abraço, Fabi. Obrigada. Eu também queria agradecer a parceria com a Flávia, sempre muito querida, e as